Esse negócio dessa fragilidade feminina, gente, isso sim é uma construção cultural que as mulheres propagaram. Então essa fragilidade feminina não é feminilidade. Olá, diva linda do meu coração! Bem-vindas a mais um SOS Diva, parte 2 da Bela e a Fera, interpretação que vocês tanto me pedem há muito tempo no Instagram e que é tão profundo esse conto que não teria como fazer lá e nem tem como fazer tudo aqui. Que a proposta aqui é fazer uma coisa leve, tranquila, mais prática, que você consegue colocar imediatamente na sua vida os exercícios, os conselhos e os insights que você vai tendo aqui durante a aula. Então, se você não assistiu a parte 1, vai lá para a parte 1, tá aqui no meu canal, e vamos dar continuidade na interpretação, porque a primeira parte eu só falei do começo da história. Então, vamos lá. Depois daquela primeira cena na aldeia, o pai decide sair, né, e levar aquela máquina, super máquina dele. O pai, no caminho, decide pegar um atalho. Isso já é um ponto interessante para observar e para chamar a atenção de vocês. Mas pegar um atalho é uma mania que principalmente as mulheres têm, de achar que vai ter um pozinho mágico do pirili-pim-pim, alguma dica de alguma caixinha de pergunta, eu vou perguntar para todo mundo a mesma coisa e alguém vai me dizer um negócio, um troço lá que eu vou fazer, plum, entendi, agora eu mudei. São os atalhos. Gente, atalho não funciona. O único lugar que funciona atalho, e também com cautela, né? É assim, em São Paulo, eu sou paulistana e eu posso dizer isso assim, em São Paulo, mas é um risco também de você ser assaltado, acontecer alguma coisa, tá? Agora, falando a verdade, falando a realidade, atalhos na nossa vida, para o nosso desenvolvimento, das virtudes da alma feminina, não dá certo. Não tem mais de dois caminhos, tá? Ou é o caminho da queda ou é o caminho da ascensão. Não tem uma terceira opção, tá? Então, tudo que é atalho que for apresentado para você, seja por um colega, seja por uma propaganda, seja por alguém que você depositou confiança, cuidado, cuidado com as cócegas nos ouvidos, porque não há mais de dois caminhos. Ou você se põe no caminho de se fortalecer, resistindo aos obstáculos, às pedras no caminho e insistindo com determinada determinação, ou você cai, não tem outra opção. Então, atalho nunca é bom, tá? Cortar caminho, simbolicamente, é cortar trabalho. Você não quer participar do trabalho e só do bônus daquilo, e isso não é vida humana. Tá? Então, o trabalho é um esforço sim, é um suor sim, mas que te leva à felicidade, te leva a uma plenitude, que é, sabe aquela satisfação que a gente tem quando a gente se esforça para realizar alguma coisa e finalmente conquista, né? Seja aquela prova lá da OAB que você estava tentando e finalmente conseguiu, a sensação que você tem não é tipo, isso é meu mesmo, eu me apropriei disso, porque veio dos meus esforços, diferente de quando a gente boicota alguma coisa, quando a gente engana, quando a gente rouba, quando a gente dá falso testemunho para receber vantagens, né? É diferente, né? A gente sabe disso, né? Todas vocês com certeza vão reconhecer em menor ou maior escala isso que eu tô falando. O risco não compensa, você perde tempo da sua vida e não sai do lugar, quer dizer, a impressão que você tem é que não sai do lugar, mas você tá caindo e não tá percebendo. Mas o bichinho deu o cavalo, sempre tem um animal que tá lá demonstrando pra gente uma esperança, né? O cavalo tem o animal, né, que mais próximo dos seres humanos, os cavalos, os cachorros, eles têm essa capacidade, essa habilidade de resgatar a nossa esperança, né, de soltar um sorriso nosso, e um sorriso alimenta a alma, né, de relaxar, de distrair, pensar em outras coisas enquanto está preocupada demais. Eu mesma fui salva por um cachorro. Um parênteses, eu fui morar sozinha jovem, lá na formação da intimidade eu conto mais, mas eu fui morar sozinha lá com 17 anos e eu tinha um pitbull e eu fui morar com ele e lá, assim, eu não sabia fritar um ovo, não sabia fazer nada. Bom, o resultado da ópera é que o meu gás estava vazando, eu nem percebi, estava lá pintando a unha do meu pé pela primeira vez de preto. Eu não esqueço porque falei, eu vou ser rebelde e pintar minha unha do pé de preto, porque naquela época pintar de preto era só
os punks, né? Aí eu vou pintar de preto. Pintei ai que trabalho esse negócio de pintar de preto, borra tudo. Deu fome. Fui fritar um hambúrguer, né? Que era o que eu sabia fazer. Pegou fogo a minha cozinha inteira. E eu sofri um acidente bem grave, fiquei um mês sem andar, enfim. Quem me salvou, quem estava me avisando antes de eu entrar na cozinha foi meu cachorro. Ele estava me rodando, não queria deixar entrar na cozinha. Eu insisti, tirei ele, né? Naquela brutalidade jovem, Andréia de ser, né? Meu natural, minha natureza bruta. Ele abriu a porta, chamou a vizinha, a minha sorte que a vizinha era enfermeira. Enfim, só para dizer que as coisas estão aí para nós, mas a gente é distraído, não presta atenção, fica se achando, não quer ouvir ninguém, não quer ver ninguém, não quer olhar para nada, né? Só saciar a sua fome e pronto. A gente se dá mal nessa. Então a gente tem que aprender que nós somos seres em relação com o outro e com o mundo e com Deus. Então, esse é o primeiro ponto dessa parte aqui. Quero trazer em relação ao cachorro, porque que eu trouxe essa relação do cavalo que estava com ele? Porque o cavalo avisou a ele para ir para o outro caminho, para o caminho que eles tinham combinado. E ele insistiu, não, aqui vai ser mais rápido, a gente vai chegar mais rápido. E o cavalo avisando, é melhor por lá. Mas ele insistiu, né? Então, se deu mal. E aí, o cavalo volta. De novo, o cavalo vai salvando ele, avisa a Bela, né? Só o seu retorno sem o pai já diz alguma coisa, o seu desespero. E Bela vai atrás. Bela vai atrás do pai. Bela não se apoia na fragilidade feminina e vai chamar o Gaston, por exemplo, para salvar o pai. Não fica gritando, pedindo ajuda e fazendo o auê, fazendo histeria. Não, ela sobe no cavalo, que é quem ela confia, ali, que sobrou, e vai salvar o pai, né? Esse negócio dessa fragilidade feminina, gente, isso sim é uma construção cultural que as mulheres propagaram pelas pin-ups, as imprensas, aquelas imprensas de pin-up, sabe? Tem um filme muito bom para ver isso, uma personagem que é assim, desse estilo, é o filme Mona Lisa. Nota aí, vale muito a pena ver esse filme. Então essa fragilidade feminina não é feminilidade, tá certo? Não é feminilidade. Oi, amor. Amor, agora a mamãe tá gravando. Então, Bela, né? Não se apoiando na fragilidade feminina, vai atrás do pai. Entra no castelo, encontra o pai. Veja que ela não vê os seres mágicos em primeiro lugar, vai direto ver o pai e a fera. E é interessante observar a hospitalidade desses seres mágicos, né, das pessoas em relógios, em velas e tudo mais, com o pai dela, né? Porque não era uma mulher, só uma mulher poderia tirar o encanto, né? E não era uma mulher, mas no entanto eles foram muito gentis. E isso é muito importante observar se a pessoa aprendeu a lição, né, de um castigo. Como ela trata as pessoas que não tem nada a ver com isso e que não podem ajudar elas em nada, né? Ou melhor, ela sabe que qualquer pessoa pode ser instrumento de ajuda. Por meio de qualquer pessoa pode acontecer. Toda pessoa pode ajudar a gente de alguma forma. Não deve negligenciar ninguém que aparentemente você acha que essa daí não é capaz de me ajudar, essa daí não tem autoridade, essa daí não sabe o que tá falando, essa daí tem, é um velho, não tem nada a ver, ele não, nossa, não vai ajudar em nada, né? Isso é uma postura muito comum hoje em dia, principalmente com esse negócio de todo mundo poder ser famoso, né? Quem tem mais seguidores é quem a pessoa vai dar atenção, não importa se de fato aquela pessoa tem interesse por você em te ajudar, ninguém para pensar nisso. Então é lindo observar que a gentileza e a amizade gera muitas soluções, né? E quando você entra no processo de iniciação da essência feminina, que ali Bela entrou, né? Quando Bela não se apoiou na fragilidade, começou o processo dela de se tornar mulher. E é sempre uma coisa, uma escuridão, você não sabe o que você vai se deparar, mas se você se apoia no medo, não de se machucar, mas no medo de não fazer o que você deve fazer, que no caso da Bela era salvar o pai, você seguiu a sua iniciação. Então, trazendo por meio dessa cena, uma referência em relação à nossa vida atual, as mulheres hoje são muito medrosas e frágeis. Elas temem tudo. Teme falar, soltar uma palavra, teme perder o rapaz,
teme casar com o rapaz, teme falar o que sente, teme ouvir o que não quer. Tudo. E transfere essa responsabilidade para pessoas que mal conhecem por aí, nas mídias. É muito triste isso. Se você faz isso, você não começou ainda a se tornar mulher. Você ainda é uma menina num corpo de mulher. Então você precisa se pôr nessa iniciação para as coisas começarem a acontecer. Mas só você pode fazer isso. Então, enquanto você está esperando, ou enquanto você já iniciou e está no seu processo, né, que parece trágico, que parece que tudo destruiu, que o mundo desabou, que o pai vai morrer, né, que você não tem mais ninguém, que você tá lá pros 30, 40 anos e não conseguiu ainda casar e que você não vai conseguir realizar seu sonho, seja lá o que for, né, se você tá presa na sua casa porque você tem que cuidar do seu pai que ficou doente e você não pode sair, mas você gostaria, seja lá o que for, né, enquanto isso, você está cumprindo com boa vontade o seu dever de Estado, e você está sendo gentil e hospitaleira com todas as pessoas que te cercam, sejam pessoas que você gosta, que você julga que tem algo bom para te oferecer, seja pessoas que você julga que não tem nada para te oferecer. Isso é um ponto muito importante que vocês precisam aprender e que muitas travam aí. A vida não anda por causa disso. Fica ranzinza, fica orgulhosa, fica vaidosa, disfarça que não precisa de ninguém, esnoba pessoas que julga ser mais simples, né? Que não tem nada a oferecer. Então, isso te trava, amada. Veja que isso não tem nada a ver, aparentemente, com o seu sonho, que você quer realizar. Mas tem, tá? Então, presta atenção nisso na vida de vocês. A Bela, ela não misturou as dores dela, as frustrações dela, se projetando nos outros e tratando os outros mal. Ela não se fez de vítima também. Ela conversou sobre os seus medos com alguém de confiança, no que foi o pai, como eu já disse anteriormente. E é interessante ver que todos os personagens do castelo que estavam amaldiçoados foram gentis. Parece que eles aprenderam a lição por viver na solidão por tantos anos, mas a fera ainda não. E é justamente ela que faltava. Mas se tem pessoas em volta gentis, a probabilidade de um que permanece teimoso modificar é muito maior. Mas depende da fera desfazer o efeito. E ele não quis ser gentil. Mas a gente já percebe uma nota aí que ele não é cruel, porque ele não devorou o pai, né? Ele prendeu o pai para pensar o que ia fazer, né? Então, são atos que eu falo para vocês. Observe as ações dos pretendentes, dos namorados, dos noivos que vocês estão. Observe e do marido, para você não fazer juízo errado do seu marido, né? E acabar querendo se divorciar por uma impressão irrefletida. E aí é interessante ver a comunhão. Todos sofrem juntos uma consequência de um ato de um. Isso é comunidade, isso é comunhão. E isso acontece naturalmente na nossa vida, mesmo que a gente não queira. Por isso que pensar no bem comum, que é algo que não está acontecendo hoje, é muito importante. Quando eu falo bem comum, eu não falo bem de quem você ama, da sua família, de quem você ama. É comum, é de todos, independente dos seus gostos, né? Hoje a gente vê um excesso de cuidado na sua própria vida e nos que você não quer que se prejudique, né? E isso não é comunhão, isso é individualismo. Isso tem ensinado a cultura para nós hoje em dia, né? E a comunhão é ter a consciência. O que é a comunhão? É, na verdade, você enxergar a realidade da nossa vida, que nós dependemos uns dos outros, mesmo daqueles que você não conhece e pode ser que nunca conheça. Por exemplo, o fulano que trabalha lá na fazenda, tirando leite, fazendo queijo que você compra na padaria, que você compra no mercado, né? Perdemos a noção dos processos de acontecimento das coisas, porque é tudo pra gente fácil e imediato. Então, precisa resgatar essa consciência, essa noção da realidade. Tá? Tudo isso acalma a nossa ansiedade, tudo isso faz a gente ter paciência com o tempo, porque a gente percebe a realidade, que ela não é imediata, não é digital. Então ali é interessante que todos, apesar do príncipe só ter negado a flor para a feiticeira, todos, o castelo inteiro, todo mundo foi amaldiçoado.
E isso é a nossa vida, por mais que a gente não queira, entendeu? Seu pai faz alguma coisa, o seu patrão reverbera, reflete em toda aquela comunidade, em todas aquelas pessoas que estão mais próximas daquilo e as mais distantes também, né? É assim que funciona a vida humana. Nós somos seres sociais, né? Racionais, relacionáveis. Então, uma possível recuperação, parece que isso é cruel, né? Muita gente vai falar, nossa, que injustiça, não tem nada a ver com isso, por que eu fui amaldiçoada? Quantas pessoas não pensam assim, né? Pô, não tem nada a ver com isso, por que eu fui afetada? Por que foi? Deus é muito injusto, não sei o quê. Não, meus amores, isso é uma visão muito estreita e artificial da realidade. Eu quero que vocês retomem a consciência do bem comum, isso faz toda a diferença na tua vida, reverbera na tua vida, no que você tanto quer. Então ali todos vão ter que se unir. Veja que Deus é tão bom que ele não castiga só uma pessoa, mas reverbera nos outros, para os outros terem motivação de se unir e ajudar uns aos outros, né? Se não tivesse isso, nós já somos individualistas com isso. Imagina sem isso. A gente já tinha estrangulado um ao outro, tranquilamente, né? Então, é pelo contrário, é muito justo, é amoroso, é mais do que justo. É amoroso. Ali eles se unem e duas pessoas ou mais unidas têm muito mais chance de se salvarem, de melhorar, do que uma solitária sozinha. É o que tem acontecido. Por que está tendo tantas doenças psíquicas, tanta depressão? A solidão. É a solidão de não ter com quem contar, com quem confiar, com quem compartilhar, com quem se apoiar, com quem pôr o ombro, né? Deitar a cabeça. O princípio do amor é a relação. Começa na relação familiar. E aí você aprende a amar na escola, nas instituições que você frequenta, e aí você está pronta para casar, entende o que é a relação. Só que hoje em dia as pessoas saem de uma família sem entender o que é relação, o que é comunhão, o que é amor, o que é o bem comum, e vai para o casamento e transfere, acha que ali, né, ela tem que ser servida, somente ser servida e atendida os seus caprichos, né? Isso é um problemão que tem que ser resgatado pela consciência. E esse é um grande primeiro ensinamento, primeiro não, né? Mas um enorme ensinamento da Bela para nós. Agora um parênteses, Gaston e a visita surpresa à Bela, né? Isso foi antes dela ir para o castelo, acabei escrevendo depois aqui. São os narcisistas, né, Gaston? Se acham. Percebe que ele fala, vamos casar numa cabana, a esposa massageando meus pés, 7 filhos. Vocês repararam na reação da Bela? Bom, claramente ela não queria casar com ele e não ia sucumbir, né, ao medo de ficar sozinha. Já que eu vou ficar nessa aldeia no interior sozinha, melhor ficar com um garanhão, o mais bonito daqui, e ter uma família e ter filhos, do que ficar sozinha. Não, ela não pensou assim. É melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E a reação dela é muito feminina. Ela não foi grosseira, nem estúpida, nem quis se sobrepor a ele, mostrando que ela é mais forte que ele, porque ela não precisa dele, né? Ela, estou sem fala, né? Nossa, lamento, mas eu não mereço ficar com você. Veja a humildade e a noção de realidade. Ela sabia que se ela se confrontasse com ele, ele ia insistir o tempo todo. Então, ela usou da linguagem da vaidade do outro para se livrar da situação. Ela sabia que ele era extremamente vaidoso, então ela ficou elogiando ele, dizendo que não merecia, né, aquilo. Veja, tem muitos homens que sabem fazer isso com as mulheres hoje. Você é muito pra mim, acho melhor a gente terminar. Hoje em dia os homens estão sabendo fazer isso e as mulheres não. E isso é uma característica, é uma saída feminina, né? Um modo feminino de sair, ou seja, que no homem é covardia. É interessante uma cena que Gaston, quando tá na música, ele aponta a arma para Bela. A arma, ela vai ser minha, tipo, apontando a arma. Isso comunica algo, né? Que ele não quer amar ela, ele quer dominar ela. E depois ele aponta para o queixo dele. Isso é bem interessante. É a linguagem corporal, né? Que fala algo diferente das palavras. Vocês precisam prestar atenção nisso. Ele aponta a arma para ela e depois para o queixo dele, que é um símbolo que ele tá querendo matar todo mundo, destruir todo mundo. E aí Bela segue cantando que quer coisas lindas para ver, alguém para entendê-la, que ela tem tantas coisas para fazer nessa musiquinha que ela canta, né? Eu quero mais que a vida no interior, né? Coisas lindas para ver,
alguém para me entender, tenho tantas coisas para fazer. Essa música, essa síntese aqui fala os anseios próprios de toda mulher. Mulher quer coisas lindas para ver, porque ela permanece linda, se alimentando de coisas lindas para ver. Mas se você se alimenta de coisas feias, dessas artes contemporâneas horríveis, tipo uma privada, achando bonito umas coisas que não são, você vai se tornando igual aquilo. Não tem jeito, é assim que funciona. Alguém para me entender, isso é o que a mulher mais quer. Alguém para entendê-la, mesmo sabendo que ninguém vai entender. Esse sentido de entender, a gente precisa da sensação de que alguém quer nos entender, não propriamente entender. A gente sabe que ninguém vai entender a gente, principalmente homem. Porque a gente é um infinito, é uma expansão sem fim, né? Que o símbolo do útero nos comunica isso. Mas a gente precisa saber que aquele sujeito que quer casar comigo quer me entender, se esforça para me entender. E o que é esse entender? Entender o que exatamente? Os anseios do coração, a vida criativa da mulher, que brota do ser dela com ideias novas, que às vezes parece uma instabilidade, que ela cai muitas vezes e erra nos excessos muitas vezes. E um homem que entende que a mulher ela vive assim na vida concreta. O poder da mulher é poder criativo, né? De criar em volta dos objetos práticos em si mesmos, só úteis e descartáveis, mas dá um sentido para aquilo. Então a gente necessita por essa criatividade. Depois ela segue dando outra pista, tenho tantas coisas para fazer, comunica essa criatividade, né? Tenho tantas coisas para fazer. Então o homem ele vai ajudando a mulher a se expandir, a se realizar num ambiente seguro, num território seguro, colocando certos limites quando ela exagera, mas deixando ela exagerar um pouco para ela perceber que ela precisa da ajuda dele para os limites. E não já podando e castrando, não permitindo que ela exerça a sua criatividade para ela encontrar a sua pessoa. Porque quando duas pessoas casam, a vida pessoal não acaba. Acrescentou-se uma vida em comunhão ali. Acrescentou-se uma comunidade entre pessoas. Então, promover o desenvolvimento pessoal um do outro é muito importante permanecer, saber essa diferença. Então, o homem faz isso permitindo o ser criativo dela aflorar, porque isso vai ser bom para ele mesmo, porque ela vai ser uma esposa alegre, leve, feliz, né, realizada. E ele vai dando os limites conforme ela ultrapassa um pouquinho, vai observando de longe. Quando ele percebe que está em risco, ele vai com jeitinho, né, estando perto como um escudo para proteger quando ela tropeçar. Ela vai tropeçar e você vai estar lá como escudo para que esse tropeço não caia lá no ladeira abaixo, mas caia no chão seguro, né? E ao contrário disso, enquanto a mulher faz isso, o sentido da vida do homem vai sendo preenchido. O significado vai sendo preenchido daquela feminilidade do ser criativo dela. Então o trabalho dele não passa a ser desgastante, chato, ele não se sente mais, nossa, eu só sirvo para trabalhar, sustentar, beber e comer e não tem mais ninguém, né? O homem tá assim hoje em dia, com essa sensação em relação à sua mulher. Nada a ele é acrescentado, só a ela. Porque ela se fecha no mundo dele, no mundo dela, né? Uma vida pessoal dela, fica cada vez mais egoísta e ele começa a ser uma pedra de tropeço. Porque ela perde a noção que ela tá fazendo tudo aquilo porque ele tá sustentando, promovendo, cuidando de coisas que ela não precisa prestar atenção em cuidar, né? Nas coisas práticas, burocráticas. Um ajuda o outro. O homem permite que a mulher se exceda um pouco dentro dos limites seguros para que ela mesma perceba a sua expansão ilimitada e perceba que precisa da proteção dele e aceite isso. E ela, fazendo isso, consegue alimentar esse homem e preencher a vida dele de sentido e feminilidade. Então ele vai animado, entusiasmado, motivado ao trabalho e volta para casa animado, motivado, entusiasmado. Aí voltamos para o castelo, quando ela chega lá, vê o pai, a fera aparece para ela. A fera está no escuro, ela não vê. A fera explica que ele invadiu o castelo dele, que não sei o quê.
E a Bela, ele falou que não vai soltar, que não tem nada que ela possa fazer para que ele seja solto. Uma situação que vocês passam muito e me mandam nos directs, né? Ele falou que não tem jeito, que ele não quer ter filho, que a gente vai casar, mas não quer ter filho. Ele falou que não tem jeito, que ele vai ficar nesse trabalho. Ele falou que não tem jeito, que a sogra vai ter que morar com a gente. Falou que não tem jeito. Homem é assim, eles sempre colocam os limites que eles julgam ser seguros. É próprio do homem isso. E nós, com o nosso poder criativo, se você está se alimentando como a Bela, alimentando a sua criatividade para ser usada no momento certo, quando você iniciar na vida de mulher, você vai saber fazer isso. Agora, se você não está se preparando para isso na sua jovialidade, enquanto você está sozinha, enquanto ainda não aconteceram as coisas fatídicas da sua vida, em que você vai precisar dessa sua energia criativa da mulher para moldar, para redirecionar as coisas manifestadas, você vai travar. E é a situação da maioria de vocês hoje. Se vê diante de um pretendente, de uma situação X, fatídica, né? Que tem ali uma bifurcação que tem que decidir, você trava. Não sabe como se portar, como falar, como se expressar, nem o que quer exatamente. Veja a importância da formação da mulher, né? Que antes tínhamos anciãs para ajudar nisso e hoje não mais. Então a gente tem que fazer isso por nós mesmas. Tem que aprender da nossa essência, saber quem nós somos para conseguir fazer isso. Então ali ele limitou uma coisa que parecia impossível, não há nada que você possa fazer. Ela podia baixar a cabeça, falar, ai meu Deus, tô perdida, socorro, né? E pedir clemência, misericórdia, sei lá o que, né? Ficar depressiva, ir embora, ai perdi meu pai, né? Não, tem sim, mas só veio isso na cabeça dela porque ela se preparou antes. Nas leituras, na reflexão, na meditação, se conhecendo. Eu fico no lugar dele. Percebam, eu quero que depois vocês assistam essa cena. Ela fala, eu fico no lugar dele, a cara que a fera faz. É isso que vocês têm que aprender a fazer. Falar algo criativo que vai além de todo o pensamento possível que o homem pensou até então. Eu fico no lugar, ele esperava qualquer coisa, menos isso. Menos ouvir isso. Isso não passava na cabeça dele, essa possibilidade. Então ela mostrou uma nova possibilidade para ele. Veja o poder criativo em ação. Ele fez assim, você fica no lugar dele? Primeiro ensinamento da Bela que move o coração do homem. Ela usou o poder criativo para apontar para ele uma opção que nunca passaria na cabeça dele, que causou nele espanto e admiração. Isso é muito bom. O sinal de que você está sendo feminina é essa reação de espanto e ao mesmo tempo admiração, os dois ao mesmo tempo, que é um temor que admira ao mesmo tempo. É uma coisa muito nova para o homem e isso move o coração do homem. Ele falou, você fica no lugar dele? Ele ficou impressionado, né? Aí ela interrompe um pouquinho para quebrar o gelo. Olha que interessante, ela quebra o gelo, venha para a luz. Ela muda de assunto. Como ela já ganhou a atenção dele com o que ela falou, ele já voltou a atenção para ela, ela fez um pedido, sabia que ele ia atender. E ele foi. E ela se assustou, mas permaneceu. E ele pediu para confirmar, ela tem minha palavra. Depois que ela viu ele, ela mesmo assim permaneceu, tem a minha palavra. Isso é muito lindo, essa cena, tem muita coisa para refletir, levando para sua vida, o seu problema pessoal atual. Ele falou, deve prometer que vai ficar para sempre. E ela respondeu, tem a minha palavra. E aí ele já correu como um bruto, né? Um homem bruto que não tem sensibilidade nenhuma ainda, porque não tem feminilidade na sua vida, não teve uma mãe, não teve nada disso. Corre, arrasta o pai para fora. E nesse caminho de volta, os funcionários começam a aconselhar ele. Veja, se ele tivesse sido amaldiçoado sozinho, como ia ser difícil ele conseguir conquistar a Bela. Não ia rolar. Porque ele foi ouvindo os conselhos dos amigos que ficaram buzinando na cabeça dele. Olha, como é uma moça, acabou de perder o pai e tudo mais, é melhor, a torre é muito gelada, coloca ela num quarto, né? Essas coisas não veio da cabeça dele. Veio das amizades que ele frequenta, então isso é bem importante, né? Com quem ele convive. E sem essa ajuda, dessa comunhão, né? Veja o motivo de todo mundo ter sido amaldiçoado.
como é amoroso isso. Para poder ter chance, sozinho é muito difícil ter chance, isso é bíblico inclusive. Se tem dois, um ajuda o outro. Se tá sozinho, cai e não consegue levantar. Aconselharam quando ele estava voltando e aí ele levou ela para o quarto. Depois que leva ela para o quarto, o homem bruto é sempre assim, ele faz questão de ser autoritário, né, de mostrar que é ele que manda. Então ele fez um gesto que parece fofo, então você vai jantar comigo? E isso não é um pedido, né? O homem autoritário, bruto, age assim. Ela ficou lá quieta e ficou lá no quarto, conversou, aí houve muita hospitalidade, muita gentileza. Mas o fato dela ter dado a palavra dela de ficar não faz com que ela tenha que jantar com ele. Não faz com que ela tenha que gostar dele. Percebe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não é porque você, né, deu sua palavra, eu vou, por exemplo, amor, tá namorando. Seu namorado pede para esperar mais um pouco para vocês casarem, que ele precisa trabalhar um pouco mais, juntar mais dinheiro. Você aceita? Não é porque você aceitou que você tem que dar tudo que ele pede nesse período. Não! Você aceitou um pedido dele porque você o ama, você aposta nele, você acredita que ele te ama e que ele vai dar o melhor dele. Mas isso não faz com que ele tenha direito a seu ser inteiro, a toda a sua vida, a te sugar, a falar com você de qualquer jeito. Não! E nem ficar adiando toda hora. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então ele faz isso, né? Impõe a autoridade dele e começam mais dicas, né, dos servos, né? As dicas do servo para ele se portar, né? Para ele falar mais devagar e principalmente controlar os nervos. Este é o grande problema do masculino, né? Sem o feminino ativo, controlar os nervos, a agressividade do homem. Né? O que é o homem viril propriamente? É aquele que sabe dominar sua agressividade, canalizando ela para proteger os mais fracos, usando a potência para proteger os mais fracos e não para ser autoritário. Então isso é um sinal de maturidade masculina. Por que o ápice da masculinidade comunica muito bem com a paternidade? Porque o pai ele vai ter que se controlar com os gritos do filho, não vai poder, né, espancar o filho. Então, é o maior exercício de autocontrole, mais eficiente que existe é a paternidade e a maternidade, porque a gente ama tanto aquele serzinho indefeso, né? Só que o serzinho é chato, caga, quer comer, incomoda, não deixa você dormir, mas você tem que, né? Então, é o exercício mais eficaz, né? De encontrar a maturidade masculina e feminina e a maternidade e a paternidade, mas não deve-se depender disso, né? Deve ser aprendido isso desde pequeno. E assim que você se dá conta que não aprendeu ainda. Das 3 moças, eu já falei, né? As 3 moças são aquelas 3 moças que fica dando em cima do Gaston. São, nos originais, são as 3 irmãs de Bela, né? Maldosas e superficiais. É interessante fazer uma analogia com o conto do Barba Azul. Quem não conhece, eu vou falar na formação. O conto do Barba Azul tem as 3 irmãs que instigam a irmã, que não é superficial, a ser curiosa, a mexer onde não deve, a brincar. E essas 3, né, eu acho que eu já falei, elas têm as cores aí mais mundanas e a Bela veste o azul celeste. Aí ela fala que não vai jantar com ele, né? Ele vai até lá, bate na porta com agressividade. Porque, olha, ele se arrumou, né? Ficou cheirosinho e tudo mais, e ela não vai. Que absurdo, que afronta a minha imagem, né? Isso, o homem bruto, que afronta. Ele vai, bate com agressividade, os funcionários vão atrás. Você vê como o que é amigo, né? O amigo não tá nem aí se eles estão apanhando do seu amigo. No caso, eles estavam toda hora apanhando da fera, né? Mas o amigo não olha para isso, o amigo olha além. O amigo olha que tá ali ajudando esse amigo, no caso a fera, a superar os seus desafios maiores, os seus maiores medos, os seus maiores problemas. Então eles estão sempre por perto da fera, aconselhando, ajudando. Uma hora ele vai ouvir e vai aprender. A esperança. Aí eles falam, calma, que tal você falar com mais calma? Aí a fera é engraçada que fala, mas ela tá sendo tão difícil,
Isso é muito comum vocês ouvirem, né? A gente ouve muito isso dos nossos maridos no começo. Nossa, você tá sendo tão difícil, não dá para entender o que você quer. Uma hora você quer isso, outra hora você quer aquilo, que não sei o quê, né? Eles falam muito isso. É só ficar quieta. Não liga, tá acontecendo um processo interno nele, de ele com ele mesmo se resolver no seu próprio desafio, não é contigo, tá? Então tem muitas falas do homem assim que você tem que simplesmente ficar quieta para deixar ele continuar desenvolvendo aquelas emoções, aquelas novas referências que estão acontecendo dentro dele. Se você fica falando, você interrompe esse desenvolvimento interior dele de maturidade. Então, entra aqui, sai aqui, não é com você, é uma questão com ele mesmo que ele está projetando em você, tá? O silêncio aqui do Terapia DD é ótimo. Esse processo interior dele, com certeza acontece com a ajuda dos amigos, que faz ele pensar, cara, ela perdeu o pai, né? O bully, né, fala, ela perdeu o pai agora, perdeu a liberdade, tudo de uma vez, está num lugar estranho, e você quer que ela queira jantar com você, que ela se sinta bem? Calma, dê um tempo para ela, né? O bully é bonitinho, né? Que o bully é a imagem de uma anciã que dá os conselhos ideais na hora certa, no momento certo, né? Uma mulher quentinha, um símbolo da anciã ali que esclarece, é uma hermeneuta, esclarece o que está acontecendo ali para acalmar os ânimos, os nervos, né? Um homem sem essa mulher, que é o que infelizmente temos hoje, muitos homens que não têm uma mãe, uma anciã para ir ouvir para esses conselhos bons, né? Ele se volta para a tristeza e se volta para a mundanidade, desiste, fica covarde, culpa, né? Então isso é bem difícil, a gente tem que saber enxergar sobre essa perspectiva também. Isso vai te ajudar no silêncio. Esse é o cenário atual que vocês solteiras estão, tá bom? Homens sem anciãs por trás. E olha que daqui, é tão real isso que eu tô falando, que não por acaso, há um tempo, né, nasceu o jargão lá, a moda de que eu não vou ser mãe desse rapaz. Esse rapaz, a preocupação que muitas mulheres têm de não ser mãe do rapaz, né? Quero ser esposa, não quero ser mãe. Por que tá vindo isso? Porque tem sinais que o homem mostra de que tem carência de mãe. Senão não vem do nada essas ideias. Então veja como é real isso. Né? Então, essa é a realidade de vocês, solteiras amadas, homens carentes de mãe. E assim, o meu conselho é muito sincero, muito real. Não se preocupe com essa frase, eu não quero ser mãe, quero ser esposa. Porque se você está diante de uma fera aí, potencial, como a fera da Bela, entendeu? Isso é o suficiente. E o seu trabalho vai ser maior do que antes que tinha anciãs? Vai, mas vai ser proporcionalmente recompensador, porque ele vai te ver não só como esposa, mas alguém que promoveu o desenvolvimento dele que faltou. E isso gera muito mais amor. E é uma fase só, né? Se você precisar agir às vezes como mãe com ele, é uma fase. Ele nunca vai te confundir como mãe se você não abrir mão do seu ser esposa, né? E articular isso, a gente conversa mais sobre esse tema específico em outro momento. Aqui estamos interpretando a Bela e a Fera e trazendo todas as questões possíveis por meio do conto. Veja que riqueza, né? Mas o ponto é que você tem que decidir a batalha que você vai querer ou não com consciência. O cara é carente de mãe, não é carente de mãe, entendeu? Vou querer esse projeto de vida para mim? Não vou, né? O que mais importa é você se pôr em situações com consciência da onde você está se colocando, né? E aí você vai fazer bem, e aí você não vai se esgotar, porque você sabe aonde você está se metendo. E você escolheu isso livremente. E aí ele segue, né? Ele solta uma frase, ela quer que eu implore? Você quer que eu implore? Você quer que eu diga o quê? Né? Você quer que eu diga que eu te amo toda hora? Você quer o quê? Aí segue, né, o homem de hoje. Você já tem dinheiro, você tem casa, você tem conforto, não sei o quê, você quer mais o quê? Não é uma fala comum? Ele está resolvendo situações, movimentos interiores que nunca aconteceram dentro dele. O homem não tem vida interior, mas por meio de uma mulher ele é obrigado a ter, porque acontece coisas dentro dele que ele não conhece, sentimentos, emoções, né, altos e baixos. Meu marido fala assim, Andréia, você consegue fazer eu subir no coqueiro sem usar as mãos? E eu fico imaginando ele subindo só com os pés assim. Ele fala isso há anos, e é isso que a gente provoca no homem.
que causa espanto, medo, mas uma admiração que não deixa ele ir embora, ele faz ele querer ficar com você, né? Ela permanecendo em silêncio e não discutindo, deixou continuar desenvolvendo, né? E aí deixou os amigos conselheiros. Esses amigos conselheiros, gente, pode ser amigos exteriores, pessoas exteriores, mas simbolicamente também pode ser os amigos psíquicos, a voz da própria consciência que no silêncio de uma resposta de alguém convoca que a pessoa reflita e ela mesma responda. Então a consciência responde nossas. E aí ele vai até o quartinho dele, a intimidade dele. Então ele vai para dentro dele, o símbolo que ele vai para aquele quarto onde está a rosa é porque ele vai para dentro dele, para refletir, para meditar, para confessar, para fazer um exame de consciência, né? E aí ele pega o espelho, né? O espelho é o símbolo dos símbolos, que é possível a gente ver toda a realidade por enigmas. É como a gente enxerga a realidade. Tudo que tem no mundo, as imagens, os entes, a árvore, todas as coisas são imagens, representações de uma realidade que precisa ser investigada, que os olhos físicos não é capaz de abarcar, além da funcionalidade material daquilo. Você precisa se pôr num trabalho que é como... Então tudo que a gente vê é como se estivesse vendo por um espelho, um enigma que a gente precisa desvendar pela inteligência. Esse é o trabalho mais digno humano, é desvendar a realidade material na sua transcendência. O que é que aquilo material, concreto e direto, a árvore tem madeira, tem folha, é verde, é marrom, acabou. Mas o que isso está me comunicando, né? Então, é um enigma, é um espelho, né? E esse é o símbolo do espelho que ele vai na interioridade dele, que é o símbolo do quarto. E da rosa que está lá acesa, a esperança. Então, não se apagou a esperança. Então, ele lembra que a esperança está viva, ou seja, tem uma mulher lá, as coisas estão acontecendo, dentro de mim eu sinto esperança, mas eu sou um monstro. Parece um paradoxo, parece... Por que eu tenho esperança se eu sou um monstro? Não faz sentido, ela nunca vai olhar para mim. Então, olhando para o espelho, pedindo para vê-la, ele ouve ela falar, né? Que eu não quero jantar com ele, eu não quero ter relação com ele, ele é um monstro. Ela fala coisas horríveis dele, mas reais. Ela fala a realidade. Aquela fala que ele vê no espelho é encarar ele mesmo. Então é o processo dele ali de confessar quem ele está sendo, de fato. Começou a iniciação dele ali. Isso é lindo. Eu quero parar aqui agora e quero que você reflita que só a partir deste momento que ele confessa e se encara no espelho, que as coisas vão começar a mudar, né? Então tem que ir até esse fundo e essas coisas mudam. Depois que você se encara, a sequência que vem não é agora eu me encarei, então só vai vir coisas boas. Não, é o contrário. Quando você se encara,
Aí vai começar uma série de tragédias que te convocam a ser corajosa e ter ação prática diante daquela ação teórica que você teve, que foi você encarou de modo reflexível, interior, você encarou quem você é. Então, vai ter uma chamada exterior para uma ação concreta em que você mostre que você realmente entendeu quem você é e o que você tem que fazer para não ser mais aquilo. E aí, então, isso vai acontecer naquela situação em que ele salva a Bella, que a gente fala no próximo episódio. Um beijo apaixonante.